Já imaginou viver em uma época onde o Japão é dominado por samurais e guerras para todos os lados? Pois é, esse jovem vive isso, e acabou encontrando a companhia de um estranho rapaz usando próteses no corpo, que vivia caçando demônios. Fala galera, hoje no Resumindo Animes nós vamos acompanhar Dororo, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos com Kagemitsu Daigo indo até um templo chamado de Salão Infernal, onde finalizou um sacerdote budista demonstrando que tinha perdido a fé em Buda e nos deuses. Por isso ele fez um pacto com os demônios, pedindo que o ajudassem a livrar a sua terra da fome e doenças, e o permitissem governar todo o Japão. Em troca, Daigo oferece tudo o que tinha para que o acordo fosse fechado. Então, um raio cai sobre o templo, e um X surge na testa do homem, marcando que os demônios haviam aceito a sua proposta. Assim, um tempo se passa, e vemos a esposa de Daigo, Oku, dando à luz a um menino. Só que no momento em que a criança vem ao mundo, um raio cai sobre o local, deixando o bebê sem os membros e sem pele. Porém, antes do raio cair, vemos que Oku pediu a proteção da deusa misericordiosa, e ela foi atendida, pois uma estátua da divindade se sacrificou e acabou ficando sem a cabeça. Já Daigo percebe que aquele era o preço cobrado pelos demônios, e decide descartar a criança de uma vez, mandando que uma das parteiras afogasse o bebê em um rio. Porém, a mulher sente pena da criança, e o coloca em um barco para que tenha a chance de sobreviver. Nessa hora, ela é finalizada por um monstro bizarro, e um padre cego surge finalizando a criatura, e apesar dele ver que a alma do bebê possui uma aura amaldiçoada, o padre deixa que o barco vá embora. Então, 16 anos se passam, e vemos Dororo sendo perseguido por 3 homens, a quem tinha dado um golpe, e eles o encurralam à beira de um lago, onde lhe dão uma baita surra. Porém, os caras param com a sessão de espancamento, ao verem surgir Hyakimaru, um jovem que usava uma máscara de porcelana que estava olhando para um monte de lixo que boiava no rio. Logo, aquilo revela ser uma criatura gosmenta que devora os 3 homens. E na hora em que o ser captura Dororo para devorá-lo também, o mascarado entra em ação, revelando que tinha espadas no lugar dos braços, e que usava próteses para esconder as lâminas. Rapidamente, o estranho finaliza aquele monstro, e quando Dororo vai agradecer pela ajuda, Hyakimaru começa a ter espasmos, e assim que sua máscara cai, nós descobrimos que ele era o filho deformado de Daigo. Contudo, algo estranho acontece, e a pele subitamente cresce em seu rosto, ao mesmo tempo em que um raio cai no Salão Infernal, e Daigo percebe uma estátua de um demônio partida ao meio. Um tempo se passa, e Dororo segue estrada fora na companhia de Hyakimaru, a quem ele passa a chamar de irmão, e descobrimos que o rapaz era cego e surdo, mas que conseguia ver a cor das almas das pessoas. À vista dele, a alma de Dororo pareceu pura, e por isso Hyakimaru permitiu que o menino o acompanhasse. Assim, a dupla chega em uma vila onde seus moradores temiam um monstro que tocava um sino, e um homem chamado Denkichi se oferece para abrigar os jovens em troca deles finalizarem a criatura. Durante a noite, o ser bizarro vai até Dororo e Hyakimaru, mas o rapaz cego não ataca o monstro, mesmo com os pedidos do pequeno. E na manhã seguinte, Denkichi os leva para conhecerem a líder da vila, uma bela mulher chamada Bandai. Ao vê-la, Dororo fica encantado com a sua beleza e por achá-la muito parecida com a sua mãe falecida. Só que Hyakimaru parte para atacá-la, mas é impedido pelos aldeões que prendem os jovens. Na cela, eles encontram um velho padre, que também havia sido preso, e o cara explica a Dororo que tanto ele quanto Hyakimaru enxergavam apenas as almas dos seres. Nessa hora, as luzes do local se apagam, e algo os ataca vindo de um túnel, mas é detido por Hyakimaru, que vai atrás dele. Os outros dois logo seguem o rapaz, e se veem de volta à casa da Bandai, onde ela revela ser um demônio, e que Denkichi emboscava os viajantes para que a mulher os devorasse. E Bandai até tenta fugir, mas Hyakimaru a persegue e a destrói. É então que descobrimos que o monstro que tocava o sino era o espírito do primeiro viajante que os aldeões haviam sacrificado, e que tinha voltado para punir as pessoas daquele local com o som do seu sino. E após esse espírito mostrar a Dororo o local onde estavam enterrados os tesouros dos viajantes finalizados, os jovens vão embora dali com o padre. É quando Dororo se mostra triste ao lembrar da mãe, e Hyakimaru sente aquilo e tenta confortá-lo. Porém, ele acaba passando por uma nova transformação, enquanto mais uma estátua de demônio se parte no Salão Infernal. Passamos para um flashback onde vemos Jukai, um ex-soldado do Lord Shiba, cometendo diversas atrocidades em nome do seu mestre. Um dia ele se cansou das maldades que fazia e resolveu tirar a própria vida, mas não conseguiu e acabou sendo levado para um país estrangeiro, onde aprendeu a construir próteses de membros corporais. Dali em diante, Jukai passou a vida se dedicando a ajudar as pessoas, na companhia do aprendiz Kaname, até que um dia o menino descobriu que o mestre havia tirado a vida de seu pai durante a guerra, e o abandonou. Nessa época, Jukai encontrou o bebê Hyakimaru, que não tinha nenhum dos membros, e passou a criá-lo em sua casa. E quando o garoto cresce, o homem lhe dá as próteses de presente, e o ensina a se defender dos demônios que pareciam ser atraídos por ele. Assim, os anos se passam, e cada vez que Hyakimaru finalizava um dos seres demoníacos, um pouco do seu corpo era regenerado, até que chega uma época em que ele se despede de Jukai, e parte para caçar os monstros. Em paralelo, descobrimos que Daigo havia tido
outro filho, o Tahomaru. E esse era um menino normal, a quem o homem depositava a esperança de ser o seu sucessor. No presente, vemos que após Bandai ser finalizada, Hyakimaru passou a ter sensibilidade em seu corpo, pois antes ele não sentia dor alguma, ao mesmo tempo que Jukai se dedica a levar a dignidade e paz aos cadáveres finalizados na guerra. Um tempo depois, os dois rapazes se separam do ancião e chegam até uma aldeia onde conhecem Osushi, uma bela jovem que tinha perdido tudo após seu irmão lutar na guerra. Um dia Tanuki retorna para casa possuído por uma espada amaldiçoada chamada Nihiro. Essa arma se alimenta de sangue e força do usuário ao finalizar as pessoas para saciar a sua sede, e Hyakimaru consegue libertá-lo da arma, só que por acidente Dororo acaba sendo possuído pela espada e quase causa uma confusão na cidade, mas é impedido por Hyakimaru. Em simultâneo, Osushi implora para que o irmão fique com ela para juntos eles recuperarem a sua antiga vida, mas Tanuki demonstra que estava apegado demais a Nihiro e recusa o pedido dela, indo atrás de recuperar a espada. Assim ele a encontra no momento em que Dororo desmaia de exaustão e Hyakimaru se distrai ao socorrer o amigo. Então uma nova luta começa entre o garoto amaldiçoado e Tanuki, só que o homem não é páreo para o rapaz, nem mesmo em posse de uma espada amaldiçoada, e é finalizado bem na frente da irmã. E novamente Hyakimaru passa por uma mudança em seu corpo, dessa vez ele ganha orelhas e passa a ter o dom de ouvir. Depois disso vemos o garoto amaldiçoado sofrendo para se adaptar com os sons ao seu redor. E em uma noite, ele e Dororo são atacados por um demônio alado. Contudo, a audição de Hyakimaru acaba atrapalhando ele na luta, e o rapaz leva a pior. Por sorte, o padre estava pelas redondezas e surge para salvá-lo. Na manhã seguinte, Hyakimaru está se recuperando da noite anterior, quando ele ouve a doce voz de uma bela jovem, e é atraído por ela. Assim conhecemos Mio, uma moça que cuida de diversas crianças órfãs da guerra, enquanto servia as tropas do clã Sakura, que estavam posicionadas para iniciar uma guerra contra Daigo. E nessa hora vemos que as coisas não andavam bem para o lado do Lorde, pois suas terras sofriam com a seca e outros desastres ambientais, o que indica que o seu pacto estava perdendo a força. De volta a Hyakimaru, descobrimos que Mio acolheu ele e os outros dois em sua humilde casa, junto das demais crianças. Um dia, o ancião encontra uma cabana em meio à floresta, onde todos poderiam se abrigar da guerra, só que o local era o lar de um demônio, e Hyakimaru vai até lá limpar o local, na companhia do idoso. Já Mio conclui que eles precisariam de dinheiro para aquilo, e resolve trabalhar para os dois clãs rivais, mesmo que aquilo fosse extremamente perigoso. E Dororo resolve protegê-la nas sombras, descobrindo que a moça trabalhava como relaxadora profissional, vendendo seu corpo para os soldados. Aquilo deixa o menino bastante chocado, e quando ele está voltando para casa, Dororo encontra Hyakimaru sendo carregado pelo ancião, com a sua perna ensanguentada após ser arrancada pelo demônio. E vemos que em troca do membro arrancado, o garoto amaldiçoado tinha ganho o dom da fala. No outro dia, Mio retorna para casa com o corpo todo ferido, e Dororo passa a evitá-la. Hyakimaru, por outro lado, parecia encantado pela voz da moça, e ele só encontrava um pouco de paz quando a ouvia cantar. Logo, o ancião decide ir embora dali, mas antes ele deixa um alerta para Dororo, dizendo para o jovem torcer para que Hyakimaru não se deixe dominar pelo ódio e acabe virando um demônio. Em paralelo, Tahomaru está revoltado por achar que os pais escondiam algo dele, e por conta de Daigo não deixá-lo participar da guerra. E vemos que Yoku sempre rezava para a estátua sem cabeça da deusa da misericórdia, e parecia não prestar muita atenção no filho. A seguir, Dororo descobre que o sonho de Mio era ter um campo de arroz, para que eles pudessem viver em paz com as crianças. E assim ele acaba percebendo que o que ela fazia era apenas uma forma de sobreviver e atingir esse sonho. Em uma manhã, os homens de Daigo veem Mio saindo do acampamento rival, e pensam que ela era uma espiã. Por isso eles atacam a moça e as crianças, enquanto Hyakimaru e Dororo estão enfrentando o demônio novamente. E aí, ao vencer o ser, a perna de Hyakimaru se regenera, mas ao voltarem para casa, eles encontram um local em chamas, e o garoto amaldiçoado só tem tempo de ouvir a amada cantar pela última vez. Por isso ele fica enlouquecido, finalizando brutalmente todos os soldados. E Dororo, ao ver aquilo, se lembra das palavras do ancião, e tenta segurar o amigo, mostrando que Mio tinha conseguido as sementes de arroz para começar a sua tão sonhada plantação. Um tempo depois, após enterrarem os corpos dos amigos, os dois garotos chegam até próximo de uma vila, onde se deparam com uma mulher-aranha, e imediatamente Hyakimaru a ataca, mas a monstra consegue fugir em direção ao vilarejo. Na manhã seguinte, os jovens chegam até o local, e descobrem que um sequestrador estava dando sumiço nas pessoas, concluindo que isso deveria ser trabalho da mulher-aranha. Então, de olho na recompensa que ganhariam, eles começam uma vigília para tentar capturá-la, enquanto a demônia
demônia, enfraquecida pela luta da noite anterior, assume uma forma 100% humana e é encontrada por Yajiro. O homem a leva para casa, a alimenta e a passa a chamá-la de Ohagi. Porém, a comida humana não é o suficiente para recuperá-la, já que ela se alimentava da força vital de suas vítimas. No entanto, Yajiro não sabia disso e pensa que a mulher estava apenas doente. É então que descobrimos que o cara ajudava as pessoas a fugirem da aldeia, pois ali elas trabalhavam como escravizadas e algumas até perdiam a vida. Em uma noite, Yajiro tenta tirar Ohagi da vila por meio de um caminho secreto, mas eles se deparam com Hyakimaru e Dororo, que estavam de vigília, e alguns homens da aldeia também os encontram. Eles revelam que não existia recompensa nenhuma, e aquilo foi só para fazer com que as pessoas os ajudassem a descobrir quem era o sequestrador. Em seguida, eles atacam Yajiro. Porém, Ohagi o defende, roubando a força vital dos caras, e quando Hyakimaru vê aquilo, ele parte para atacá-la, mas logo acaba preso em suas teias. Assim, o casal acaba fugindo até a entrada de uma caverna, onde ficamos sabendo que Ohagi não finalizava ninguém, apenas roubava a força vital e deixava as presas vivas para se recuperarem. Então Yajiro decide que fugiria com ela e cederia sua força vital para que a aranha se alimentasse. Só que os homens do povoado os alcançam e acabam ferindo Yajiro com flechas. Ao ver o amado machucado, Ohagi retorna à sua forma de aranha e detona todos os inimigos, atraindo a atenção de Hyakimaru. Só que subitamente, o garoto amaldiçoado desiste de lutar, ao perceber que o amor por Yajiro tinha purificado a alma dela. Um tempo depois, Hyakimaru e Dororo vão atrás de uma centopeia demoníaca, junto com um menino chamado Saru, que tentava salvar a sua irmã adotiva Ome. E Saru era um menino órfão que tinha sido expulso da vila, por conta de seu jeito selvagem. Mas um dia Ome o encontrou nas montanhas e passou a cuidar dele. Só que o trio fracassa em enfrentar a centopeia e a jovem acaba sendo devorada pelo monstro. É então que o trio descobre que Ome ainda estava viva e Hyakimaru dessa vez ganha um novo nariz, recebendo o dom do olfato. Em seguida, ele e Dororo se despedem dos novos amigos e o garoto amaldiçoado usa sua voz pela primeira vez para falar o nome do pequeno companheiro. Em uma bela tarde, Dororo acaba caindo doente e Hyakimaru passa a buscar ajuda para ele, mas não tem sorte. Até que uma freira os vê na estrada e resolve ajudá-los. É então que temos um flashback dos pais de Dororo, Odiya e Hibukuro, e descobrimos que Hibukuro era o líder de um bando que buscava se vingar das maldades sofridas pelos samurais, os atacando impiedosamente. Um dia, Itachi, um dos homens do grupo, acaba traindo o chefe para conseguir uma boa posição com o lorde local, e dessa forma, Odiya, Hibukuro e o pequeno Dororo passam a vagar pela terra, se alimentando de qualquer coisa que conseguissem encontrar. Até que eles chegam em uma aldeia, onde os malignos samurais estavam ateando fogo, e um deles conhece Hibukuro, criando uma confusão na qual o pai do Dororo acaba falecendo. E Odiya ainda passa um tempo tentando se manter viva e cuidar do seu pequeno filho, mas pouco depois ela também acaba falecendo. No presente, vemos que Dororo contava essa história para a freira, e que Hyakimaru escutava tudo atentamente. Logo, 3 dias se passam, e Dororo está completamente recuperado e de volta à estrada. Porém, ele conta que não se lembrava de nada de quando estava com febre. Longe dali, Daigo é avisado por um dos seus homens sobre um forasteiro usando próteses nos braços, que tinha finalizado seus soldados recentemente, e associa aquilo ao bebê sem membros que foi largado no rio. E por conta dessa informação, Daigo vai até o salão infernal falar com os demônios, percebendo várias estátuas partidas ao meio. E ao questionar os seres do mal sobre o que estava acontecendo, eles lhe mostram um vislumbre de Hyakimaru. E já em outro ponto da aldeia, Tahomaru tenta descobrir o segredo dos pais, e descobre sobre um bebê nascido 16 anos antes, e quando ele confronta Daigo querendo saber mais, o homem é bem ríspido com o filho. Assim, Tahomaru vai até próximo de uma aldeia refletir, descobrindo sobre um monstro caranguejo que estava atacando os pescadores, e decide ajudá-los. Primeiro, Tahomaru tenta enfrentar o caranguejo em seu habitat natural, mas a investida não é bem sucedida. Depois, ele decide armar uma emboscada para o ser, criando um sistema de comportas para drenar uma parte do leito do rio, com o intuito de expor a criatura. Dessa forma, o garoto consegue ferir o ser, porém o caranguejo é bastante inteligente e acaba destruindo uma das comportas, e por pouco não engole um dos guarda-costas de Tahomaru. É então que Hyakimaru surge e finaliza o bicho com apenas um golpe. Após isso, Dororo vai até o filho de Daigo requisitar uma recompensa pela tarefa, e uma estranha tensão surge entre os irmãos, que não sabiam da existência um do outro. Mais tarde, Hyakimaru e Dororo chegam até os domínios de Daigo, onde se encontram rapidamente com um padre, que estava ali para visitar o salão infernal. A seguir, os dois jovens continuam seu caminho até um lugar chamado Banmon, que era uma parede de um antigo forte que marcava a fronteira entre a terra de Daigo e a terra do clã Asakura, e tinha a fama de ser assombrado por espíritos malignos. No local, eles conhecem o jovem Sukeroku, que lhes conta que a sua vila ficava bem ali antes da guerra, e que seu sonho era cruzar a fronteira para reencontrar com seus pais. Porém, todos que ousaram cruzar aquela linha eram finalizados pelos sentinelas do clã Asakura. Depois, Sukeroku compartilha um pouco da sua comida com os dois forasteiros, por isso Dororo diz que irá ajudá-lo em sua missão. Na casa do líder da vila, Oku e Daigo ficam sabendo
sobre o rapaz com as próteses nos braços, que havia derrotado um monstro em uma aldeia ali perto, e percebem que o tal jovem era o seu bebê de 16 anos atrás, e Daigo logo sai atrás dele, enquanto a esposa começa a rezar para a deusa da misericórdia. À noite, os sentinelas de Asakura, que guardavam Benmon, se vão, bem na hora em que os monstros começam a aparecer, e Hyakkimaru se apressa em enfrentá-los. E Sukeroku, vendo aquilo como uma oportunidade, resolve correr para o outro lado, e é seguido por Dororo, mas os dois acabam capturados pelos homens de Asakura. Enquanto isso, Hyakkimaru está enfrentando um demônio raposa, quando Daigo surge e interrompe a luta, ao mesmo tempo em que a estátua da deusa da misericórdia sem a cabeça acaba se rachando. Daigo então ordena que seus homens finalizem Hyakkimaru, o chamando de demônio, e o garoto amaldiçoado consegue escapar dali, mas fica com as palavras do pai na cabeça. Em paralelo, Tahomaru descobre sobre o irmão ter sido sacrificado aos demônios em troca da prosperidade local, e corre para casa na intenção de confrontar a mãe, que resolve abrir o jogo. É quando Daigo chega, falando para o filho que o pacto dele com os demônios foi o que o salvou da ruína. É então que Hyakkimaru chega até ali, e Oku se mostra emocionada, mas Daigo novamente ordena que os seus homens o finalizem, o obrigando a fugir mais uma vez. Simultaneamente, Dororo consegue escapar da prisão em que os sentinelas de Asakura haviam jogado ele e Sukeroku, e vai até o encontro de Hyakkimaru, onde descobre tudo o que aconteceu com o amigo. Longe dali, o padre está no salão infernal, quando descobrimos que os demônios aprisionados lá em forma de pedra tinham sido derrotados por Daigo há muito tempo atrás. Além disso, ficamos sabendo que quase todos os demônios do local haviam escapado dali, e que apenas um estava aprisionado, o demônio que não se alimentou da carne de Hyakkimaru. Do lado de fora, o padre se depara com Tahomaru indo para o templo, e assim que ele chega no local, o filho do Lorde percebe as estátuas partidas, e uma estranha rajada de vento o joga para fora, junto com seu guarda-costas. De volta a Benmon, os exércitos dos dois clãs estavam prestes a se enfrentarem, e os soldados de Asakura se preparavam para finalizar os prisioneiros, incluindo Sukeroku. Porém, Dororo e Hyakkimaru surgem e o salvam. Em seguida, ele descobre sobre o pacto de Daigo, e Tahomaru aparece nesse momento, decidindo ficar do lado do pai. Ele fala que Hyakkimaru agora era considerado um demônio, e parte para atacar o irmão. Só que o garoto amaldiçoado é melhor do que ele com a espada, e acaba lhe ferindo no rosto. É nessa hora que Oku chega com a estátua da deusa sem cabeça, pedindo perdão a Hyakkimaru por todo o sofrimento que ele tinha passado, e se sacrificando aos demônios. E ao fazer isso, a parede que dividia o território dos dois clãs se ilumina, e acaba destruída, fazendo com que Daigo recue, dizendo que Hyakkimaru tinha feito uma grande desgraça cair sobre seu povo. Depois, a família de Sukeroku surge no local, e o leva para casa. Ao mesmo tempo em que Dororo e seu irmão adotivo, o amaldiçoado Hyakkimaru, põem o pé na estrada mais uma vez. E por fim, o padre aparece no local, e pega a estatueta partida da deusa da misericórdia, vendo sua luz se apagar aos poucos. Um tempo depois, vemos que Hyakkimaru estava sendo assombrado por tudo que aconteceu lá, e por conta disso ele se tornou um pouco grosseiro e negligente com Dororo, focando em apenas finalizar mais demônios, em busca de recuperar o seu corpo o mais breve possível. Um dia, Dororo convida Hyakkimaru a ir até uma fonte termal para se banharem, mas é ignorado e resolve inventar que havia um demônio por lá. Assim, a dupla parte para lá, e no caminho se abriga em uma cabana para passar a noite. E aí Dororo sai para buscar lenha, se deparando com uma feia estátua sem rosto do deus Fudo e com uma mulher chamada Okaka, que possuía a mesma aparência e voz de sua falecida mãe. Por isso, o menino fica empolgado e leva a mulher até o irmão, e descobrimos que a cabana era justamente o lar dela. Ali, Hyakkimaru olha a alma de Okaka e nota algo diferente, mas nada que indicasse que ela era um demônio. Em paralelo, nas terras de Daigo, vemos que Oku ainda estava viva e que a proteção dos demônios continuava, pelo menos até agora. De volta à cabana, Okaka conta que a estátua de Fudo que Dororo havia visto tinha sido construída por um artesão que ficou obcecado por dar o rosto perfeito à sua obra, mas ele faleceu antes de concluir o seu desejo. Em seguida, ela serve sopa para os jovens e Hyakkimaru cai num sono profundo. Já Dororo pergunta se poderia chamar Okaka de mãe, por conta da semelhança dela com Odia, e a mulher aceita. Nessa hora, ele também acaba ficando sonolento, e Okaka revela ser o artesão da estátua de Fudo, que tinha voltado à vida após um espírito demoníaco se apoderar da sua obra, e obrigá-la a caçar pessoas em busca de seus rostos para dedicar ao ser. Ela então arrasta Hyakkimaru até a estátua para entregar o seu rosto ao demônio, e mesmo grog, Dororo vai atrás dela para salvar o amigo. O menino consegue alcançá-los e fazer Hyakkimaru despertar, só que Okaka o impede de destruir a estátua demoníaca. Contudo, Dororo toca o coração dela ao se lembrar de todo o sofrimento que as vítimas dela passaram, e Okaka resolve se sacrificar, dando a chance para que Hyakkimaru destrua a estátua de uma vez por todas,
e Dororo fica arrasado, pois tinha acabado de perder uma segunda mãe. Vendo aquilo, Hyakimaru volta a ser amigável com o menino, e o leva até as fontes termais que ele tanto queria. E aí no local eles reencontram o velho padre. É então que descobrimos uma estranha marca nas costas de Dororo. E voltamos no tempo para descobrir que a marca era metade de um mapa para um tesouro perdido, com o qual Hibukuro pretendia presentear os camponeses para que eles usassem contra a tirania dos samurais. E a outra metade do mapa estava gravada nas costas de Odiya. No presente, descobrimos que a marca era só visível com calor, e o velho padre diz que com aquela grana os jovens poderiam começar uma nova vida, após recuperarem o corpo de Hyakimaru, ou poderiam usar aquilo para mudar a vida de mais pessoas. Depois ele vai embora, deixando no ar que os dois deveriam pensar no que fariam após derrotarem os demônios. Dororo fica meio pensativo sobre aquilo, mas Hyakimaru nem dá atenção. Após o banho, os dois prosseguem com a jornada, se deparando com o fantasma de uma mulher e um bebê bizarro, que se agarra a Dororo e não o larga mais. Só que como nenhum deles era um espírito do mal, Hyakimaru se recusa a atacá-los. Assim, eles chegam até um templo destruído pelo fogo, e o fantasma da mulher mostra a Hyakimaru uma trilha de óleo no chão, indicando que o local tinha sido incendiado por alguém. É nesse instante que Sabame aparece, e os fantasmas somem imediatamente. O homem revela que era um lord local, e adverte que ali era muito perigoso, por isso ele convida os rapazes para sua casa. Durante o jantar, Sabame conta que no templo destruído vivia uma freira, que acolhia crianças órfãos e as obrigava a trabalhar. Até que um dia um raio caiu sobre o local e incendiou o templo, provavelmente um castigo divino. Hyakimaru, no entanto, não acredita na história dele, por conta da trilha de óleo que havia visto, e quando os jovens vão se deitar, ele fica alerta para qualquer ataque. De madrugada, uma lagarta gigante surge para devorá-los, mas Hyakimaru o põe para correr, e ele escapa com a ajuda de um monstro borboleta. No dia seguinte, Dororo sai para explorar a vila, e descobre que o povo local era doce e gentil, mas tudo aquilo muda quando ele fala sobre o velho templo destruído. Assim, o garoto acaba encontrando um armazém de arroz, onde é surpreendido por alguns aldeões e jogado dentro de um alçapão. No local, Dororo é atacado por lagartas gigantes, mas é protegido pelo espírito do bebê bizarro, que revela ser o receptáculo do espírito das crianças falecidas do templo. Em paralelo, Hyakimaru descobre que Sabame tinha feito um pacto com alguns demônios para defender a vila do ataque dos samurais, e tomou como esposa Mai Mai Omba, uma demônia mariposa, e com ela teve as lagartas que estavam atacando Dororo. É então que ele é atacado por uma criatura alada, mas consegue se libertar e cai, ficando desacordado. Enquanto o monstro voa desgovernado e se choca contra uma torre de vigia, causando um princípio de incêndio. Dororo logo encontra o amigo e revela que os aldeões foram os responsáveis por atearem fogo no antigo templo, após Sabame finalizar a freira e sequestrar as crianças para servirem de comida para as lagartas. Dororo ainda revela que em sua fuga ele colocou fogo no armazém a mando do espírito bebê que lhe contou a localização de Mai Mai Omba. Sem perda de tempo, Hyakimaru parte para lá, mesmo com sua perna de madeira tendo sido destruída na queda, e finaliza o ser sem dificuldades. Então, uma coluna real nasce no lugar da coluna falsa que o rapaz tinha, e ao ver a destruição da aldeia, Dororo fica pensando se eles fizeram a coisa certa. Porém, Hyakimaru demonstra não se importar, e aquilo irrita o menino. No outro dia, os dois acabam se separando, e Itachi, o ex-companheiro do pai de Dororo, o encontra, querendo a metade do mapa que estava em suas costas. O homem revela que havia desenterrado o corpo de Odiya, e sabia sobre o mapa nas costas dos dois, só que Dororo é esperto e mostra as costas vazias, já que diferente de sua mãe, a marca só aparecia com o calor. Mesmo assim, Itachi resolve levar o garoto com ele, por achar que ele sabia a localização do tesouro. Logo, o grupo chega a uma aldeia na beira do mar, onde deveriam atravessar até o cabo Hakotsu, só que não havia ninguém ali e nem barcos que pudessem usar. É então que Shiranui surge oferecendo a eles um barco, e Itachi aceita, mesmo com os avisos de Dororo. Assim, o grupo acaba dividido em dois barcos, puxados por grandes tubarões brancos, e quando estão longe da praia, Shiranui se revela, ordenando que seus tubarões atacassem um dos barcos, finalizando todos a bordo. Em seguida, Shiranui vai embora, deixando outro barco com Dororo, Itachi e mais alguns homens, sob a guarda de um dos seus animais como petiscos para mais tarde. Só que assim que ele se vai, Dororo e os bandidos conseguem finalizar o tubarão e chegar até o cabo Hakotsu. Lá eles armam uma emboscada para Shiranui e o espancam até quase a morte, mas Dororo impede de o finalizarem. Nessa hora, Itachi arranca as roupas do garoto atrás de alguma pista escondida em seu corpo, e é nesse momento que descobrimos que Dororo na realidade era uma menina. E o calor da fogueira faz o mapa surgir em suas costas. Distante dali, vemos Jukai em seu ritual costumeiro de completar os cadáveres com próteses de madeira, para assim levar dignidade a eles. Quando um demônio surge, mas não o ataca, preferindo um outro homem que estava no local. Nessa hora, Hyakimaru aparece, finalizando o ser e pedindo a Jukai que lhe desse uma nova perna. Ele então conta tudo o que passou até ali, e Jukai se dá conta de que quanto mais o rapaz se aproximava de recuperar o seu corpo, menos humano o rapaz se tornava. Por isso, Jukai diz que não daria a perna para ele, questionando Hyakimaru se realmente valia a pena
a recuperar o seu corpo, e o garoto se mostra decidido a ter de volta o que é seu. A seguir, mais demônios surgem, e Hyakkimaru os finaliza com grande brutalidade, fazendo Jukai concluir que havia salvo a vida do garoto apenas para fazê-lo viver uma vida amaldiçoada, e começa a chorar. Em paralelo, Oku desperta após um grande tempo desacordada, e revela para Daigo que no dia em que Hyakkimaru nasceu, a deusa da misericórdia tinha oferecido a sua cabeça em troca da do garoto. Por isso o membro era o único que Hyakkimaru manteve. Ela ainda avisa que agora que a estatueta da deusa foi destruída, o pacto havia sido desfeito, e Hyakkimaru logo recuperaria seu corpo, acabando com a prosperidade do local. De volta a Jukai, o vemos se despedindo de Hyakkimaru, e se surpreendendo quando o jovem diz que ele era a sua mamãe, percebendo que apesar de tudo, o rapaz tinha amor em seu coração. Em seguida, o garoto amaldiçoado parte atrás de Dororo. Enquanto isso, Daigo manda Tahomaru caçar o irmão, e descobrimos que agora o jovem havia se tornado uma pessoa bastante cruel. De volta ao cabo Hakotsu, descobrimos que o tubarão sobrevivente era um demônio, que parte para finalizar Dororo, mas Hyakkimaru surge, finalizando o tubarão e salvando a garota. Então, uma perna de verdade cresce no lugar da de madeira, e ele e Dororo partem atrás de Itachi. Nessa hora, Tahomaru chega até a ilha com alguns soldados, fazendo com que Hyakkimaru e Dororo tenham que se juntar ao grupo de Itachi contra eles, e logo os dois irmãos estão frente a frente novamente. Dessa vez, Tahomaru luta com o auxílio dos dois guarda-costas, os irmãos Ryogo e Mutsu, e consegue quebrar uma das lâminas que Hyakkimaru tinha nos braços. Já Dororo é arrastada por Itachi para longe da luta, mas eles acabam sendo seguidos, e o homem é ferido por diversas flechas, antes que conseguisse alcançar o tesouro. É quando Shiranui surge com vários explosivos e causa uma grande explosão, que finaliza diversos dos samurais, e também interrompe a luta entre os irmãos, e faz Itachi usar o próprio corpo para proteger Dororo. E aí a força das bombas acaba jogando o bandido e a garota para dentro de onde o tesouro estava escondido, e o homem acaba falecendo, tendo como última visão toda aquela riqueza. Após isso, Hyakkimaru alcança Dororo, e a jovem decide deixar o dinheiro ali por enquanto, mas pega um pouco para que pudessem sobreviver. Já Tahomaru tem que bater em retirada devido aos feridos, e Shiranui cai sem vida ao lado de seu amado tubarão. Um tempo depois, Dororo e Hyakkimaru vão até as montanhas atrás de Monetsuna, um ferreiro que poderia refazer a espada partida do garoto amaldiçoado. E no local eles são enfeitiçados por um ser bastante travesso, que fazia as pessoas falarem o contrário do que sentiam. E Hyakkimaru quase abandona sua busca para se casar com Okawa, a bela filha de Monetsuna. Por sorte, Dororo descobre sobre o monstro e consegue romper o feitiço com a ajuda de Monetsuna, antes que um estrago fosse causado em sua vida e na de Hyakkimaru. No fim das contas, Okawa termina se casando com outro membro da aldeia, e os dois jovens partem dali com as novas espadas forjadas. E aí passamos para as terras de Daigo, onde o povo começa a passar por muitas dificuldades, e Tahomaru demonstra um vislumbre de seu bom coração ao ajudar um homem e seu filho. Já Hyakkimaru e Dororo se encontram com um homem chamado de Saboruta, que os leva até o encontro de um demônio ao qual estavam caçando. Só que ao encontrarem um monstro que tinha o corpo formado por partes de animais, o homem se passa para o lado da criatura para atacar os dois viajantes, que acabam sendo jogados de um penhasco. Lá embaixo, Dororo fica com um braço preso por uma rocha enquanto a água começa a inundar o local, e Hyakkimaru fica desesperado ao ver que não conseguia soltá-la com seus braços de madeira. Até que no último instante, o velho padre surge e consegue salvar a menina, ao usar a sua espada para mover a rocha, quebrando a sua arma no processo. Então, vendo que Dororo estava salvo, Hyakkimaru parte atrás de Saboruta e do demônio, cheio de ódio no coração. E passamos para um flashback de Saboruta abandonando a própria mãe para ser finalizada pelo demônio, e na tentativa de fuga ele acabou cortando a mão dela para escapar. Depois ele retornou com alguns homens da aldeia para se vingar, mas eles também foram brutalmente finalizados. E Saboruta, ao vê-lo sofrendo e com medo, percebe que gostava de ver aquilo, e passa a alimentar a fera com novas vítimas. No presente, Hyakkimaru parte para cima do demônio sem demonstrar um pingo de medo, e aquilo irrita Saboruta, que tenta impedi-lo de finalizar o monstro. É então que a criatura devora o psicopata covardão, e passa por uma mutação que lhe dá asas. Porém, isso não é o suficiente para vencer Hyakkimaru, e o jovem sai vencedor mais uma vez. Só que o garoto não recupera parte do seu corpo como costumava acontecer, e fica full pistola por aquilo, resolvendo que o caminho mais rápido para recuperar os seus membros era indo atrás de Daigo. Desse jeito, os jovens retornam para as terras do Lorde, mas no caminho Dororo tenta fazer com que Hyakkimaru desistisse da ideia, e passasse a viver uma vida de paz com os membros que tinha, antes que fosse tarde demais. Só que o rapaz rebate, dizendo que queria poder sentir com as suas próprias mãos e ver com os seus próprios olhos, e aquilo deixa Dororo sem argumentos. Em seguida, eles ficam sabendo que o clã Asaruka se preparava para atacar as terras de Daigo, que agora estavam em ruínas, e com uma epidemia se alastrando. Nessa hora, descobrimos que para conter a doença, Daigo ordenou que queimassem as vilas onde existiam casos da peste, e finalizassem os aldeões. Já na casa do Lorde, um espião avisa ele sobre a aproximação de Hyakkimaru, e Tahomaru, que estava ouvindo tudo, se oferece para caçar o irmão mais uma vez. Logo, ele parte com Ryogo e Mutsu, e vemos que a mulher estava contaminada. Mas
mas ela escondia a doença dos outros dois. À noite, o trio para na intenção de descansar, e descobrimos o motivo dos irmãos serem tão fiéis a Daigo. Quando os dois eram crianças, os dois foram aprisionados pelo clã Sakura, e Daigo os resgatou e os abrigou em sua casa. No dia seguinte, eles enfim se encontram com Hyakimaru, que estava decidido a não deixar ninguém entrar em seu caminho, e mesmo com as súplicas de Dororo, ele enfrenta o trio. Durante a luta, Hyakimaru se mostra superior aos três juntos, ao cortar um braço de cada irmão e ferir Tahomaru no rosto mais uma vez. Só que nessa hora, o espião de Daigo surge para salvar o seu sucessor do mestre, e sacrifica sua égua para explodir o jovem Hyakimaru. Em seguida, ele sequestra Dororo, atira um sonífero contra Tahomaru, que se recusava a ir embora, e sai de lá levando os feridos. Ao mesmo tempo em que os pedaços da égua se reúnem novamente, formando um belo cavalo de fogo. Um tempo depois, Dororo está em uma prisão na terra de Daigo, quando o Oku surge e a ajuda a fugir, levando a garota por um túnel secreto. Durante a fuga, a mulher se mostra bastante arrependida por tudo que ela e o marido fizeram Hyakimaru passar, e acaba decidindo seguir com a menina até o encontro do filho. Desse jeito, as duas acabam em um barco, mas o rio estava muito revolto, e ele acaba naufragando. Assim, Dororo e Oku chegam até um vilarejo, onde haviam vários desabrigados passando por necessidade, após terem as suas vilas destruídas por conta da peste. E a mulher do Lorde passa a ajudar os aldeões, já que ela e Dororo estavam presas ali por conta da iminente guerra. De volta a Mutsu, vemos que a sua doença havia piorado, e ela resolve se sacrificar aos demônios para manter o pacto de Daigo. Só que a mulher descobre que isso não adiantava, pois somente a carne de Hyakimaru satisfaria Asura, o 12º demônio, que não tinha se alimentado por conta do sacrifício da deusa da misericórdia. Em paralelo, o garoto amaldiçoado estava a galope no cavalo de fogo, varrendo todas as forças de Daigo até chegar ao seu pai. Contudo, ele tem um caminho barrado por Tahomaru, que havia conseguido os dois olhos do irmão. Já Mutsu estava com o braço direito do rapaz, e Hyogo com o seu braço esquerdo, e aquela visão deixa Hyakimaru enlouquecido. Assim, uma luta começa, com o garoto amaldiçoado enfrentando o irmão, enquanto o cavalo de fogo enfrenta Hyogo e Mutsu. E aí, a princípio, a égua leva melhor sobre os irmãos, mas ela acaba se distraindo com o aparecimento de seu filhote, e é gravemente ferida pelos dois. Porém, o bicho não se rende, e antes de cair sem vida, o cavalo consegue finalizar os guarda-costas de Tahomaru, e isso faz com que cresça dois braços em Hyakimaru. Já Tahomaru fica desconsolado por perder os companheiros, e é então que Oku e Dororo se adiantam para impedir que os dois jovens continuem a lutar, mas não conseguem. E Tahomaru percebe que com os novos braços de Hyakimaru, ele tinha aumentado seu alcance com a espada, e resolve levar a luta até sua casa, onde os movimentos do irmão ficariam limitados devido ao espaço. Enquanto isso, Dororo corre atrás de Hyakimaru, decidida a não deixar que o rapaz se entregue ao ódio e se torne um demônio, e ela é seguida por Oku, ao mesmo tempo em que Jukai, que estava pelas redondezas, também vai atrás de seu filho adotivo. Distante dali, Daigo fica sabendo sobre a luta entre os dois filhos, e desconfiar que Tahomaru venceria o confronto. Depois ele parte com seu exército para defender suas terras do ataque do clã Sakura. Então vemos que a luta entre os irmãos está se tornando cada vez mais sangrenta, com chamas se espalhando por todo lugar, até que Hyakimaru domina o combate e desfere um golpe mortal contra Tahomaru. Porém, ele desvia sua lâmina no último momento, poupando a vida do irmão, que cai na real e decide devolver os olhos de Hyakimaru. Nessa hora, o demônio Asura surge para buscar o que julga ser seu, mas ele não é páreo para o garoto amaldiçoado, que rapidamente o finaliza. Desse jeito, os dois irmãos caem esgotados. Em paralelo, Oku tenta entrar no palácio de Daigo por uma passagem secreta, mas a encontra trancada. Por sorte, Jukai, que estava no local, ouve as batidas dela e abre a tal porta. Assim, os dois encontram Hyakimaru caído em meio ao fogo, e a mulher o abraça, falando que nunca deveria tê-lo abandonado. Já Jukai lhe entrega uma estatueta da deusa da misericórdia, dizendo que o rapaz deveria seguir o caminho do bem, se tornando 100% humano. Depois, eles fazem com que Hyakimaru vá ao encontro de Dororo, que o aguardava do lado de fora, e juntos os dois conseguem escapar com a ajuda do padre. Ao mesmo tempo em que Jukai aceita que aquele era o fim de sua jornada, e Oku faz o mesmo, prometendo a Tahomaru que nunca mais deixaria o filho se sentir abandonado. Então, do lado de fora, a jovem Dororo, Hyakimaru 100% regenerado e o velho padre veem o fogo consumir todo o lugar. Longe dali, Daigo fica sabendo do acontecido, porém ele não tem tempo para lamentar por conta do ataque do exército de Asakura. Um tempo depois, descobrimos que Daigo havia conseguido seu objetivo à custa de muitas vidas, e que Dororo resolveu entregar toda a riqueza guardada por seu pai para os aldeões que passavam necessidade. Já Hyakimaru parte até o salão infernal, onde se encontra com Daigo. E mesmo o pai não mostrando nenhum arrependimento pelo que fez, o rapaz apenas lhe entrega a estatueta da deusa da misericórdia que tinha ganho de Jukai, pedindo
garantindo que o homem siga uma vida limpa e não acabe se tornando um demônio. Em seguida, ele parte em uma jornada para buscar entender seu lugar naquele mundo, se ausentando por um bom tempo, deixando Dororo para trás. E o padre que tanto os ajudou revela para Dororo que tinha sido um samurai e surpreende a garota. E encerramos o anime anos depois, vendo Dororo agora uma moça, correndo ao encontro de Hyakkimaru, que havia enfim retornado. Fala galera, o que vocês acharam da jornada de Dororo e Hyakkimaru? Me contem nos comentários. E se você tivesse poderes psíquicos, você ajudaria as pessoas ou usaria eles para o mal? Quer saber o que Mob vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.